Bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula de hoje, o oitavo ano, né? Nós vamos utilizar esse livro de língua portuguesa de vocês hoje para a gente estudar, pessoal, na página 124, né? Na página 124, nós vamos ter hoje o conteúdo complemento nominal, certo? Complemento nominal. Então, o que é o complemento nominal, gente? Bom, como complemento nominal, como o nome já diz tudo, completa é um termo da oração que completa o sentido de um nome. Esse nome ele pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo ou até mesmo advérbios, tá? Então, o que é que nós temos que entender aqui, tá? É que ele pode ter como núcleo substantivo pronomes, numerais, palavras ou expressões substantivadas, tá? Vamos prestar atenção aqui. Então, o complemento nominal é um termo que completa o sentido de nomes transitivos, tá? Transitivos, que pode ser substantivos, advérbios e adjetivos e advérbios. Ele pode ter como núcleo substantivos, pronomes, numerais, palavras ou expressões substantivadas. Então, resumindo, né, não tem aqui dificuldade nenhuma em entender que complemento nominal completa o sentido de um nome. Esse nome ele pode ser um substantivo, um adjetivo ou até mesmo advérbio. Agora, interessante é que ele não completa nunca, jamais, o sentido de um verbo, tá? O verbo está fora do contexto, porque nós estamos trabalhando aqui nome, complemento nominal. Então, uma vez eu dizer complemento nominal, que completa o sentido de nomes, e outra vez eu dizer complemento verbal, que complementa o sentido de verbos. Então, a gente sabe que o complemento verbal, quais são os complementos verbais que a gente conhece? O objeto direto e objeto indireto. Aliás, objeto direto, objeto indireto ou vice-versa, né? Então, aqui, o complemento nominal, vejamos. Vamos, para entender aqui o que é o objeto, aliás, o complemento nominal, vamos reler esse trecho tirado, né, de uma informação, do texto informativo sobre o Egito, né? Desde 2130 a.C., o Egito enfrentou guerras civis. O país ficou dividido até anos de 1938 a.C. Então, os governantes de Tebas, uma cidade do Alto Egito, derrotaram seus inimigos. Está vendo a palavra aqui, derrotaram? É um verbo, né? Seus inimigos e unificaram o país. Com isso, teve início o Médio Império, que durou 1630 a.C. Durante esse tempo, Egito expandiu seu território. Então, vejamos, vamos reparar aqui na palavra derrotaram, unificaram e expandiu. Transforme os verbos destacados acima, você vai transformar esses verbos destacados acima em um substantivo, fazendo as adaptações necessárias para que se encaixem na sentença. Siga o exemplo. Derrotar os seus inimigos. Vai ficar o quê? A derrota de seus inimigos. Então, vamos ver aqui. Unificaram o país. A unificação do país. Tá? Então, você vai transformar o verbo em um substantivo. Por exemplo, o que eu fiz aqui? Eu peguei derrotaram e transformei a derrota de seus inimigos. Então, vamos pegar unificar o país, a unificação do país. Expandir o seu território, a expansão do seu território, tá? Então, é muito fácil você transformar aí um verbo em uma palavra substantivada, tá certo? Aí a letra B, o que diz? Identifique no texto e escreva no caderno os complementos dos verbos derrotar, unificar e expandir. Então, você vai identificar no texto e escreva no caderno os complementos dos verbos derrotar. Então, vamos ver aqui. Vamos ver qual é o complemento do verbo derrotar.
É. Derrotaram seus inimigos. Pronto, aqui, vamos identificar aqui. Derrotaram seus inimigos. Então, seus inimigos aqui é o complemento do verbo derrotar. Unificaram o país. Qual é o complemento de unificaram? O país. Então, o país aqui é o complemento desse verbo aqui, tá certo? É o que completa o sentido dele. Portanto, nós temos aqui, no caso, nada mais do que objetos que complementam o verbo. Qual é o complemento do verbo expandiu? Expandiu seu território. Pronto, seu e território aqui, seu território é o complemento desse verbo, do verbo expandiu, tá certo? Do verbo expandiu. Então, pronto, já descobrimos aqui os complementos de cada um desses verbos. Classifique esses verbos quanto à transitividade. Então assim, quanto à transitividade verbal, não é nada mais é do que você completar o sentido do verbo, é o mesmo que você colocar os seus objetos, não é? Existe o objeto direto, o objeto indireto, e pode ser ao mesmo tempo objeto direto e objeto indireto ao mesmo tempo, tá? Bom, vamos ver aqui. Quando eu digo derrotar os seus inimigos, né? Eu tenho um objeto direto, tá? Por quê? Derrotaram. Derrotaram o quê? Seus inimigos. Logo a resposta aqui eu tenho um objeto direto. Objeto direto. Unificaram o país. Unificaram o quê? O país. Logo eu tenho aqui um objeto direto também, tá? Objeto direto. Ou seja, nós observando aqui que todos são objetos diretos. Todos são objetos diretos. Ok? Aí, você já estudou os verbos transitivos e sabe que esses verbos exigem complemento para ter sentido completo. Então, todo verbo transitivo é aquele que exige complemento para ter esse sentido completo. Por exemplo, expandiu. Expandiu. Quando se fala expandiu, a pergunta que o verbo faz é: expandiu o quê? Então, todo verbo que, se você fizer a pergunta e ele exige o complemento, é porque esse verbo é transitivo, tá certo? Então, e sabe que esses verbos exigem complementos para ter sentido completo. Na atividade 1, você identificou os complementos dos verbos derrotar, unificar, expandir e respectivamente. Agora leia a seguinte frase: a derrota de seus inimigos deixou contente a população. Além disso, ordenou a construção de túmulos e templos. Veja, os termos destacados, que são esses aqui, completam quais palavras em cada frase? Essas palavras pertencem a qual classe gramatical? Então vejamos. A derrota de seus inimigos. Então eu tenho de seus inimigos, tá? Vou até grifar ele aqui. De seus inimigos. De seus inimigos. Ou seja, está completando o sentido de derrota. Derrota é o quê? Um substantivo, tá certo? Eu vou colocar um Szinho de substantivo. Então, se esse complemento está completando o sentido de um substantivo, quer dizer o quê? Que isso aqui é um complemento nominal, tá certo? É um complemento nominal porque está completando o sentido de um substantivo, né? Aqui no caso, além disso, ordenou a construção de túmulos e templos. Eu tenho de túmulos e templos. Aqui eu vou grifar aqui, vou tentar. Pronto, de túmulos e templos. Está completando o sentido de quê? Ordenou a construção. Então, a construção é também um substantivo. Então, se está completando o sentido dessa palavra, então é um complemento nominal. Ah, professor, por que não é um complemento verbal? Que nem o objeto direto ou indireto? Por quê? Porque está completando o sentido de nomes, tá?
de nomes e não de verbo. Entendeu? Então essa é a diferença do complemento verbal para o complemento nominal, tá? O complemento nominal completa o sentido de nomes. Complemento verbal completa o sentido de verbos. Entendeu aí? Então ele está perguntando, os termos destacados completam quais palavras em cada frase? Pronto, aqui nós já identificamos, né? E qual é a classe gramatical que ele pertence? A classe gramatical é o quê? Complemento nominal. Então, complemento nominal é a classe gramatical que ele pertence, essas palavras. Aí daqui está pedindo o quê? Reescreva as duas frases no caderno, retirando os termos destacados. Sem eles, as frases mantiveram o seu sentido? Explique. Então, se nós vamos ver aqui. Se eu tirasse esses complementos aqui, ó, a frase manteria o mesmo sentido, por exemplo. Vamos ver aqui. A derrota deixou contente a população. Teria sentido? Sim ou não? Veja aí. Teria sentido? Se eu tirasse esses complementos, teria sentido a frase? Então, os termos destacados complementam o sentido dos substantivos, a qual se refere. Então, qual a função? Aí, aqui, letra B, né? A derrota deixou contente a população. Além disso, ordena a construção. Com a conclusão dos termos destacados, o sentido do substantivo ficou incompleto. Ou seja, não é possível saber a que derrota e a que tipo de construção se refere, né? Então, lógico que perdeu o sentido aqui, né? Se eu tirasse a derrota de seus inimigos, ficaria assim: a derrota deixou contente a população, né? Mas ficou uma coisa vazia, ninguém sabe, né? Não é possível saber a que derrota e a que tipo de construção, né, se refere. Quando eu digo, além disso, ordenou a construção. A construção de quê? Né? De túmulos e templos. Então é preciso o complemento nominal para quê? Para que tenha sentido completo. Isso é a resposta que a gente tem aqui da letra C. Então, no item 2, ao analisar que a retirada das expressões destacadas deixou o sentido do substantivo derrota e construção incompleto, você pode observar que os nomes também podem ser transitivos. Nessas orações, os termos de seus inimigos e de túmulos e templos são chamados de complementos nominais. Então, aqui nós já explicamos que é um complemento nominal. Então, é um termo que completa o sentido de nomes transitivos, substantivos, adjetivos, advérbios. Ele pode ter núcleos, substantivos, pronomes, numerais, palavras, expressões substantivadas. Então é isso. Nós vimos aqui durante essa aula a explicação do que é o complemento nominal e qual é a função dele. Nós vimos que o complemento nominal completa o sentido de um nome, diferentemente dos complementos verbais, que completam o sentido de verbos. E nós vimos que esses complementos podem se referir a substantivos, adjetivos ou advérbios. Vimos também que ele tem uma importância fundamental dentro da frase, porque sem os complementos nominais, a frase perde o sentido, né? Fica incompleto, né? Aqui na página 125, nós temos aqui outras explicações, né? Outras para ampliar o conhecimento, né? Para ampliar o conhecimento de vocês. Aí aqui, ó, na página 126, nós temos a atividade que vai ser aplicada para vocês, né? Atividade número 1, tá certo? Atividade número 1, atividade número 2, atividade número 3 e atividade número 4. São só 4 questões para vocês fazerem aqui dessa atividade, tá bom? Então vamos analisar aqui esse primeiro momento, tá certo? O primeiro momento aqui é ler a tira. Você vai ler a tirinha aí, né? Me chamo Henriqueta, não gosto de espinafre, de cheiro de escapamentos, que me digam como você está, né? Como está grande,
do barulho do bicho esmagado, de tocar um sapo, de fazer lição de matemática. Eu gosto de ler, de fazer os tatu-bola virassem bolinhas, que chova, de tirar as casquinhas das machucados, de cheiro de massinha, de dormir até quando eu quiser. Dá bem pequenininho aqui, né? A vista já está ruim. E para me ajudar, lembrar, se eu ficar com amnésia, como nos filmes, onde você escreveu que gosta de mim? Pronto, aqui. Então você vai ler essa tirinha, né? Essa tirinha e esse outro texto aqui, né? Para poder responder essas questões, né? Na tira acima, Henriqueta escreveu 2 listas, uma de coisas que gosta e de outras que não gosta. Por que ela fez isso? Então você vai explicar aqui, vou soltar 2 linhas aqui, por que ela fez isso. Na letra B, se você também fosse fazer uma lista, incluiria alguma coisa citada por Henriqueta? Sim ou não? Se sim, você vai dizer que item incluiria, né? E aqui, você vai analisar essas 2 frases aqui, foram retiradas da tira. A frase número 1 diz, não gosto de cheiro de escapamento. E a frase número 2 diz assim, gosto de cheiro de massinha. Então, o que você vai fazer aqui na questão 2? Localize o objeto do verbo gostar nas 2 frases. Depois, classifique o verbo quanto à sua transitividade. Então, você sabe que quanto à transitividade, o verbo pode ter vários objetos. Objeto direto, né, que eu vou chamar de OD, e objeto indireto. E tem casos que o verbo pode ter tanto o objeto direto, como também objeto indireto ao mesmo tempo. Isso vai depender de cada caso, tá certo? Então, você vai completar aqui qual é o objeto de cada verbo. Por exemplo, não gosto do cheiro de escapamento. Pronto, não gosto. Aqui eu tenho o verbo gostar. E qual é o objeto aqui? Do cheiro, né? Não gosto do cheiro do escapamento. Do cheiro está completando o sentido do verbo gostar. Gosto de cheiro de massinha. Também você vai ver aqui, gosto do cheiro de massinha. Vai ver aqui o complemento e vai classificar se esse complemento é verbal, aliás, se esse é objeto direto ou objeto indireto, por aí vai. Aqui, reescreva no caderno as frases 1 e 2, você vai reescrever, transformando o substantivo cheiro em um verbo. Então, você vai ver aqui, né? Transformando o substantivo cheiro, né? Em um verbo. Depois identifique o complemento das 2 frases. C. Nas frases 1 e 2, os termos de escapamento e de massinha se refere a que palavra? Está se referindo a que palavra? Que função esses termos desempenham? Qual é a função deles? Ok? Então responde aqui. A questão 3. Agora releia o diálogo entre Henriqueta e Mancha no último quadrinho da tira. Agora o último quadrinho da tira está aqui. Você vai reler esse diálogo. Aí vai responder. Transforme os verbos ajudar, lembrar e escrever em substantivo. Você vai só, por exemplo, ajudar pode se transformar em ajuda, lembrar em lembrança, escrever escrita, né, por exemplo. Crie frases utilizando o substantivo derivado desses verbos e seus respectivos complementos nominais. Então você vai criar frases utilizando esses substantivos derivados desses verbos, né? O verbo escrever, né? O verbo lembrar, né? Ajudar. E a 4. Copie as frases abaixo, preenchendo as lacunas com complemento nominal. Por exemplo, os arqueólogos têm necessidade de quê? Eles têm necessidade de quê? De ferramentas, de incentivos, né? Necessidade de novas descobertas, enfim. Então você vai completando onde tem a estrelinha, vai deixando espaço para você completar com complemento verbal, né? Observando, claro, o sentido
de cada uma dessas frases, né? Ok? Então, são 4 questões que você vai resolver nessa atividade aqui da página 126. Ao concluir essa atividade, vocês batam uma foto, né? Mandam a resposta para mim, tá? Porque isso vai ser avaliado posteriormente.